Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais um Estudando Magnetismo. Uma noite maravilhosa de segunda-feira, 19h30, hora de Natal de Brasília, do Brasil, dia 18 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Rosana, Rose Pedroso, Ivanildo Garcia, Francimar, Lúcia Dutra, Fabiana, José Constantino, Ariadna, Idalzina, Denise Foglin, Maria Elza, Maria Rejane, Patrícia Custódia, Liane Queiroz, Cláudia Amorim, Lúcia Clarete, Rosane Falcão, Estela Guerreiro. Esse pessoal todo está ali via YouTube. E aqui já temos Dionísio, Nathalie, Jean Barros, Marluz, Gibson, Clash, Muniz Bonfim, Márcia Marinha, Bibi, Albaniza Rodrigues, Saudade, Esplendor e Moda, Muniz Bonfim, Sabrina, olá menina, abraço para todos, Mara Felicidade, Ilane Costa, Orlando Regina de Paula, Nathalie de novo, Tapi Meireles, Esplendore, Rosivaldo. Estamos todos juntos. Vamos ver o que a gente pode aproveitar nesta noite. Meg, querida, um abraço grande. Ana Maria Alves de Moraes, Cristina Maria, Iarinha, Lene Marcos, Paulo, Dário, Rosário Barbosa, e a Izeira toda. Willy, meu amigo, beleza, Willy? Beatriz Carneiro, Feião, Gessandra, Fujico, que aniversariou, Lene, sejam todos extremamente bem-vindos. Eu vou ficar lendo aqui, porque tá todo mundo, parece que resolveu todo mundo entrar em cima da hora. Não sei se isso é mania de brasileiro, ou é porque a gente tem tanta coisa para fazer, e apesar de estar quase todo mundo em retiro, a gente termina ficando meio na compressão. Eu, pelo menos, tenho andado um pouquinho comprimido no meu tempo, mas isso é muito bom. É tão bom, tão bom, tão bom, para vocês terem uma ideia. Olha que ideia legal. Há exatamente uma semana, portanto, segunda-feira passada, nós fizemos aqui uma live que foi memorável, né? Uma live que só no meu controle aqui nós chegamos ali perto de 900 pessoas assistindo ao vivo. E aí depois examinei que o pessoal da TV Chico Xavier, aqui de Campina Grande, o meu amigo Ivanzito, a quem eu mando um abraço enorme, esse cara tem me ajudado tanto, e se eu juntasse tudo para poder pagar, eu não conseguiria, porque o cara é bom, o cara generoso, calma boa, tá sempre oferecendo ideias, uma pessoa maravilhosa. E o Ivan, ele é quem é o responsável lá pela TV Chico Xavier de Campina Grande, e ele tem uma divulgação mundial. E ele me deu uma surpresa. Ele disse que pelo YouTube dele, deu pouca gente, só deu 90 e poucas pessoas, ou 89, algo assim. Mas ele disse que o Facebook, que ele retransmite ao vivo, no Facebook, deu mais de 2.300 pessoas ao vivo. Já pensaram que coisa maravilhosa? Depois, já no dia seguinte, o YouTube aqui, que tinha dado ali em torno de 600, 700 pessoas, já quando amanheceu o outro dia, já tinha registrado 1.300 pessoas. Então, o negócio está muito bom. Por isso é que a gente tem que cuidar direitinho para que este programa, essas nossas conversas sejam extremamente produtivas. Então, como eu dizia, há uma semana, eu apresentei aqui aquele tema de terapia à distância para portadores de Covid-19, e prometi ali que iria fazer um e-book. Pedi até às pessoas que tivessem interesse, que se pronunciassem. E eu fiquei meio atrapalhado, porque até a sexta-feira da semana passada eu não tive condições de pegar neste assunto. Porque tinha muitas coisas, muitas situações, tive muitas lives e eu não consigo fazer nada de improviso, eu tenho que estar sempre ajustando. Além dessas minhas dificuldades tecnológicas aqui, que quem sabe até bem pouco tempo eu não usava celular, continuo sem usar, mas uso agora para fazer transmissão pelo Instagram, e de repente eu fico eu sozinho e um monte de aparelhos aqui na minha frente, e às vezes ainda chega recado aqui do lado que
alguma pessoa escreveu que eu não vi, aí a Lu vai e traz de lá para cá, e eu olho aqui, vejo as pessoas, tantos amigos entrando, né, no Instagram, e quando eu olho para o lado que eu vejo o chat do YouTube, eu digo, meu Deus, até Berta Helena está ali, Carlos Albertinho, Paulo Cunha, Eliane Valdinho, olha quanta coisa, Ivonete querida, é tanta gente, Márcio Andrade, Rosana Webster, Andréa Maria Sintra, Analildo. Então, quando eu começo a ver tudo isso, vocês imaginam que é muita coisa. Muito bem. Peguei na sexta-feira, mas peguei para valer o e-book. Eu estou com ele praticamente pronto hoje. Vai entrar em revisão amanhã. Pedi hoje a um amigo muito querido, que talvez ele até já esteja aqui também participando, mas como eu não tive a oportunidade de ver o nome todo, de todos, ele deve estar por aí. E eu pedi a ele para fazer um prefácio, que ainda estava faltando o prefácio, e a capa. A capa eu mesmo vou ter que fazer, não tenho que, não dá para esperar, não dá para pedir, a não ser que de repente aqui na nossa audiência tenha algum design que diga assim, Jacó, eu faço para você e mando para você, porque como isso vai ser gratuito, eu não tenho como investir para poder fazer uma capa com design. Mas se de repente algum de vocês aí tiver ou for designer, né, guerreiro? Se alguém aí for muito esperto e quiser ajudar, me mande amanhã, porque amanhã eu tenho que terminar essa capa. Terminando a capa, recebendo o prefácio e fechando a revisão, eu não sei se tudo isso vai dar para fazer amanhã, mas se der, eu vou querer no máximo quarta-feira ou quinta-feira estar disponibilizando o e-book. Olha, aí eu vou dizer aqui com uma honestidade incrível. Vocês sabem que eu não sou de autoelogio, eu não sou de muitas coisas que é muito comum nos meios. Eu sou muito sincero. Eu estou achando que está ficando na medida, mas muito bom mesmo. Vocês vão dizer, nossa, teve tanta coisa naquela live da semana passada e tem tanta coisa, mesmo sendo as mesmas coisas, tem tanta novidade, tem tantos detalhes que tinham passado, batido, e aí vocês vão gostar muito. Então, olha, vamos fazer aqui uma corrente, uma vibração bem legal para que esse e-book saia, para que todos vocês possam aproveitá-lo bem, depois convidar outras pessoas para visitarem a página, darem lá o like, concordarem, pedirem para a gente enviar, porque nós queremos que a gente avance o mais rápido possível na ajuda às pessoas que são portadoras de coronavírus. Inclusive, teve uma pessoa que me escreveu essa semana dizendo, Jacó, em cima daquilo, eu estou tratando uma pessoa com problemas de dores no ombro, e eu já tinha tentado alguns mecanismos no próprio magnetismo, mas quando eu vi aquele seu atendimento à distância ao Covid, eu digo, olha, eu vou aproveitar isso e vou tentar nessa outra patologia, nesse problema de dores musculares e ósseos. E ele disse que no primeiro dia a pessoa ficou satisfeita porque as dores aliviaram bastante. E no segundo dia, ou seja, na segunda aplicação, as dores desapareceram. Olá, Adriana, tudo bem, querida? Roberto Nunes, grande abraço. Aonde é que não está saindo o som, pelo amor de Deus? O que está dizendo? O Roberto está dizendo que não está saindo som. Eu acho que tem som, porque ninguém me reclamou até agora. No YouTube está com som. E aqui no Instagram eu estou olhando que ninguém está reclamando. Se ninguém reclamou até agora, Roberto, então deve ter algum problema aí no teu aparelho ou no teu canal. Mas dá uma ajeitada aí, porque o som aqui está tudo bem. Está todo mundo aqui dizendo que está tudo bem. Dani, minha amiga, já me confirmou, né? Abraço grande para você. Bom, está todo mundo dizendo que o som está perfeito. Então, Robertão, ajeita por aí. Então, esse nosso amigo, olha que coisa fantástica. Já aproveitou algo que a gente fez para um assunto, ele já aplicou no outro e já está dando resultado. Essa é uma grande vantagem do magnetismo. Por isso é que eu me entusiasmo tanto, estudo tanto e faço questão de divulgar isto ao máximo. Mas, oremos. Deus, Senhor, Pai nosso, infinito, bondade absoluta, sabedoria infinita. Envolve-nos mais uma vez em tuas bênçãos. Que nesta noite consigamos aprender e aprender novas mensagens, novos passos,
novas atitudes para os nossos procedimentos do bem. Envolve-nos, fortalece-nos, que a presença dos bons amigos estejam conosco, que ela se faça forte e que nós fiquemos também com força suficiente para seguirmos adiante nessa tarefa abençoada, que é uma alavanca do bem. Deus conosco, sigamos confiantes e em paz, que assim seja. Muito bem, estimados, estimadas, queridas, hoje, quando eu coloquei o anúncio no Instagram e no Facebook desse nosso papo de hoje, eu perguntei, será que você é capaz de adivinhar o que é estudar? Porque eu tenho feito assim, deixado um pouco de suspense, horas de um lado, outros do outro lado, de um jeito e de outro. Então aí, para ser um bom magnetizador, e aí, o que a gente vai fazer para ser um bom magnetizador? A gente pode partir e pensar de muitas maneiras. Tem vários caminhos que podem levar a gente a pensar sobre isso. Mas eu queria pegar de saída uma citação que está logo no primeiro capítulo do livro de Deleuze, Instruções Práticas sobre o Magnetismo, para que a gente já reflita ali o que ele, na sua força e na sua experiência, ele, como no dizer de Allan Kardec, o sábio, o que é que este homem nos reservou dentro dessa proposta do tema de hoje. Instagram, vou virar você aqui para o computador para que vocês acompanhem. Vamos lá. A primeira condição para magnetizar é a vontade. A segunda é a confiança que quem magnetiza tem em suas forças. A terceira é a benevolência ou o desejo de fazer o bem. E ele continua. Uma dessas qualidades pode suprir as outras até certo ponto. Porém, para que a ação do magnetismo seja enérgica e proveitosa, é preciso que estejam juntas as três condições. Uau! Isto é muito bom para a gente refletir. Será que a gente já pensou um pouco sobre isso? Vamos pontuar aqui um detalhe. Deleuze é anterior a Allan Kardec, portanto, anterior ao Espiritismo. Allan Kardec, quando magnetizador, estudou as teorias de Deleuze. Então, quando ele já espírita chama Deleuze de sábio, ele já tinha a experiência e o conhecimento da cabeça e das atitudes daquele homem. Allan Kardec também não fazia elogios em vão. Ele não usava palavras que não fossem necessárias. Então, para ele chamar Deleuze de sábio, e ele tendo para isso a referência básica do magnetismo, óbvio que ele refletia e referia à segurança deste homem. E aí ele começa exatamente por onde todos os magnetizadores clássicos começaram, à exceção de La Fontaine. E aí eu vou comentar um pouquinho rapidamente sobre La Fontaine. La Fontaine dizia que não concordava que a vontade era quem fazia a cura. Quem fazia a cura era o conjunto de técnicas, era isso, você tinha que estar preparado, você tinha que estar pensando naquilo, ou seja, ele parece que não gostava da palavra. Ou ele teria interpretado que quando as pessoas diziam vontade, isso evitava que você fizesse qualquer outra atitude. Mas o Deleuze foi o homem, inclusive, que colocou definitivamente para a gente as técnicas. Foi ele quem escreveu e descreveu todas elas, e experimentou, e ensinou, e ensinava, e aplicava, e tinha resultados. Então, lógico que esse homem não estava falando de uma vontade sem ação. Ele falava de uma vontade com ação, que é um assunto que a gente já conversou algumas vezes.
Então, o primeiro ponto que Deleuze coloca para a gente é a vontade. E o segundo? O segundo, muitas vezes, quando eu falo no meio espírita, em seminários, dizendo mais ou menos o que ele disse, vamos relembrar literalmente o que é que Deleuze disse. Aqui. A segunda é a confiança que quem magnetiza tem no quê? Em suas forças. Olha que coisa. Então eu tenho que ter vontade e depois eu tenho que ter confiança na força que eu tenho. Isto coloca em xeque muita gente, porque às vezes tem pessoas que vai aplicar um passe e sai com aquela velha frase sem efeito. E quem sou eu? Eu não consigo, eu não posso. E eu chamo isso de beiço mole. São aquelas pessoas que tentam falar de uma maneira assim, aparentando uma humildade, um recolhimento, uma insignificância, que é altamente improdutiva, porque a ação magnética pede a sua determinação, a sua força, a sua condução dos fluidos e da manipulação dos mesmos. Logo, não temos que ficar com nem, não. A gente tem que fazer. Então, essa foi a segunda orientação de Deleuze. E a terceira, benevolência, ou seja, ele ainda coloca o desejo de fazer o bem. Vontade tripla, ações triplas, vontade, desejo de fazer o bem e confiança nos nossos próprios poderes. Para que sejamos bons magnetizadores, portanto, resumindo outra vez, para que a gente não esqueça, vontade, confiança na nossa força e muito bem, benevolência. É assim. Tem muita gente que diz assim, mas tem quem queira fazer o magnetismo só cobrando. E quando a gente vai para o exterior, nitidamente França, a gente descobre que todo mundo que está trabalhando, ou quase todo mundo que está trabalhando com magnetismo, trabalha de forma profissional e cobra. Mas parece que o problema, da forma como colocou Deleuze, não está bem vinculado a essa área, está vinculado ao seu desejo de fazer o bem. Como é que a gente sabe que isso acontece? Quantas e quantas vezes a gente já procurou alguém pagando o que é preciso e a gente vê que a pessoa não tem a menor vontade, o menor desejo, a menor concentração de benevolência no que ela está fazendo? Quantas vezes a gente já contratou um professor para nos auxiliar e o professor diz, passa aí, e ele fica assim com cara de, eu não estou nem aí, o problema é teu, se você não quer aprender, desde que você me pague. O que é que a gente faz com um professor desse? Se você contratou, você não contrata novamente, porque é importantíssimo a vontade de fazer o bem, esse desejo, a benevolência. Então aí nós já temos de partida 3 pontos muito bons. Depois vamos para as coisas mais óbvias. Para que você seja um bom magnetizador, o ideal é que você esteja bem. Bem como? Psicologicamente, sim. Saúde? Sim. Espiritualmente? Sim, claro. Nós precisamos estar bem. Se nós não estivermos bem, o que é que nós vamos veicular? Existe um ditado popular que diz assim, se não tem tu, vai tu mesmo. Ou seja, se só tem você a prestar o serviço, então vai você, porque não tem saída. Mas se tiver saída melhor, eu vou procurar melhor do que procurar você. Teve uma pessoa que me escreveu recentemente perguntando sobre um magnetizador que fuma. E eu respondi da maneira que eu acho que é a que melhor encaixa na nossa cabeça. Eu digo, pense assim, você vai receber um passe
E a pessoa fuma. E quando ela começa a lhe dar o passe, vem todo aquele odor de fumo. Você fica confortável com isso? Essa resposta que você me der é a resposta que eu te dou. Normalmente, se você ingere bebidas, se você está ali arrotando o tempo todo, se você está com odores de fumaça, de mil coisas, você não está na melhor condição para prestar um serviço. Ah, mas foi uma emergência. Não é emergência, é aquela história. Já que só tem tu, vai tu mesmo. Mas tem momentos que é preciso a gente ter seleção. Cuidado. Se você vai a um tratamento e ele tem um atendimento regular, como é que você vai se submeter a alguém que não consegue nem dominar-se a si mesmo? Então isso é uma coisa que não depende de visão religiosa, isso depende de lógica e de bom senso. Então, o que é que nós precisamos ter? Saúde. Ninguém dá o que não tem. Na hora que eu der o que eu não tenho, eu estou tirando de alguém. Eu só posso dar saúde se eu tiver saúde. Eu só posso dar o bem-estar se eu tiver. Alguém pode pensar assim, se for desse jeito, então ninguém nunca mais atende ninguém. Lógico que existe a acomodação, mas não por questão de preguiça ou não por questão de deixa do jeito que está para ver como é que fica. Não. Precisamos ter essas liberdades de ação, mas com responsabilidade. Sem responsabilidade, tudo isso fenece, tudo isso é capim seco. Então é preciso que a gente pense seriamente no item saúde. Depois vem a oração. Eu até escrevi no e-book que vai sair, porque eu acredito aqui para vocês que esse e-book ele não vai ficar só no meio espírita. É muito provável que ele saia e ganhe aí muitas pessoas. Já algumas se me escreveram dizendo que não é espírita, dizendo que não é ligado à religião, ou então é ligado a uma religião totalmente diferente, mas que mesmo assim gostaria de saber como funciona. Assim como teve gente que já me escreveu, psicólogos, olha que coisa. Esse pessoal que faz fisioterapeutas, médicos e, inclusive, médico intensivista. Teve um que me escreveu, dizendo assim, olha, eu preciso muito disso. Eu nem sei se vou saber fazer, mas eu preciso. Então, eu não poderia simplesmente colocar ali, você vai ter que rezar tal oração. Porque se a pessoa não tem religião, não quer ter, não está nem aí, ela vai dizer, esse negócio aqui já saiu. Então eu coloco, é o ideal que você faça. Mas se você não é religioso, não está associado a nenhuma religião, pense então naquilo que você acredita. Na natureza, na força da vida, pense em alguma coisa positiva, use isto como seu ponto de partida. E é exatamente dentro desse sentido que a gente tem que desenvolver a oração. A oração a gente tem que desenvolver dentro de um mundo real interior. As nossas preces, elas às vezes são frágeis, porque a gente tem rezado num mundo irreal. Como assim, Jacó? Se eu disser isso no meu centro, vai ter uma bomba. Mas o pior é que é verdade. A gente não tem pensado realmente de uma forma espiritual. A gente está querendo trazer o céu para a terra e não fazer com que a terra vá ao céu. Significa dizer, nós estamos querendo a proteção dos espíritos, mas não queremos ser como eles. Isso não bate. Não é que a gente queira morrer, não é esse o processo, não é esse o procedimento. É que a gente precisa pensar em nível superior. É isso que eu digo, que às vezes a gente ora de uma forma irreal. A gente ora às vezes assim como uma criança que quer porque quer um brinquedo e não tem noção de que esforço vai ser feito para que aquele brinquedo volte. Então a prece é fundamental. E se você não é religioso, se você está me assistindo, não se preocupe.
Faça do jeito que eu disse. Pense na natureza, pense naquilo que você acha que é o forte. Se você acha que a vida é só a vida, pois valorize a vida. Isso é uma oração. Faça isso. Faça com fé. O outro ponto muito importante, mas extremamente importante para o sucesso de qualquer ação magnética, aqui eu estou falando de forma bem prática e bem objetiva, é você ter foco. Você sabe o que é ter foco? Se você quer ter uma ideia do que é isso, pegue a sua câmera, a sua filmadora, o seu celular e filme alguma coisa tremendo. E depois olhe para ver se tem momentos que você não vai nem entender nem quem é, nem o que é, nem onde foi. Por quê? Porque o aparelho está fora de foco. Agora, se isso acontece com um aparelho, imaginemos, nós vamos trabalhar uma pessoa. Nós vamos fazer um trânsito de fluidos, de energia. E nós simplesmente vamos dizer, meu Deus do céu, a pessoa precisa ficar boa, porque se ela não ficar boa, ela vai terminar ficando igual aquela pessoa que morreu. E se ela morreu, o problema é dela. E eu não estou muito aqui para isso, afinal de contas eu só estou aqui porque disseram que era para eu estar. Cadê o seu foco? Você está se dirigindo a quem? Você está pensando no quê? Você está objetivando qual tipo de sucesso? É preciso ter foco. Muita gente me pede para falar, para dar curso ou dizer onde é que tem sobre tato magnético. Quando me falam sobre tato magnético, a primeira coisa que eu ensejo é: você tem foco? Porque um magnetizador que queira ter tato magnético, se ele não conseguir fazer abstração do mundo que está ao lado, pode ser o mundo que for, o mundo do ruído, o mundo do som, o mundo das luzes, o mundo do escuro, o mundo dos gritos, o mundo do que estão me chamando, o telefone tocando. Se você não fizer uma abstração disso, se não consegue, tá difícil. Porque você vai, olha bem, o que acontece com um médico quando ele precisa saber qual é a possibilidade do que você está passando, do que você está sofrendo. Ele pede exame de sangue, às vezes de fezes, de urina, às vezes pede exame de tomografias, às vezes vai as computadorizadas e por aí afora. Às vezes termina tudo e diz, olha, a gente vai ter que fazer uma punção. Vocês vão ter que entrar lá no seu corpo e tirar um pedaço. E às vezes ainda acha que no pedaço não deu certo, a gente vai precisar abrir para poder olhar assim e depois a gente diz. O médico, ele tem todos esses recursos. E nós, quais são os recursos que nós temos? As nossas mãos, o nosso foco. Óbvio que tem também as intuições, as influências espirituais benéficas. Temos, às vezes, até o próprio paciente que enseja alguma coisa, mas, às vezes, o que ele enseja é somente uma questão sensória e não necessariamente real. Quantos e quantos casos tem de pessoas que reclamam de um problema e esse problema, tecnicamente, não tem muita relação com o local, veio de outro ponto. Ou seja, nós só temos a nós mesmos. Com todo respeito, óbvio, mais uma vez vou repetir para que depois não me condene, temos toda uma ação espiritual. Mas, materialmente, comparando com a medicina, nós só temos a nós mesmos. Então, o que é preciso? De forma muito objetiva, que a gente tenha foco. Olha. Mas olhar como com os olhos? Não. Sensações, perceba os menores detalhes que vão acontecendo. É um calor, é um arrepio, é um tremor, é uma sucção, é uma repulsão, é um absolutamente nada. Qualquer dessas coisas são sinais. Mas se você não tem foco, você descarta todas. E o maior descarte que a gente usa é, isso é coisa da minha cabeça. E aí a gente perde. Então é preciso já... E quanto mais tato magnético você tem, mais você tem que estar concentrado. E quanto menos tato magnético você tem, mais foco você tem que realizar. Se quem tem experiência não deve perder o foco,
Quem não tem experiência com tato magnético, isto é imperdoável. E o pior é que eu já vi vários magnetizadores que estão ali no começo, às vezes tem 6 meses, 1 ano de prática, e já estão trabalhando aqui, olhando para o lado, fala com um, já não pensa que está na cabeça, na realidade já está na barriga do paciente, ou seja, fica tudo ao Deus dará. Não funciona. Então é preciso, muito necessário, que a gente tenha foco, porque sem o foco a gente se perde. Tem algumas outras coisas que são um pouquinho mais complicado da gente perceber. Aceitam água? E é, por exemplo, o nosso potencial fluídico. Você tem potencial? Tem potencial? Eu acho que todo mundo respondeu que sim. Mas se a minha pergunta fosse diferente, você sabe qual é o seu potencial fluídico? Você tem alguma máquina para medir o seu potencial fluídico? A resposta é não. Tem dias que eu me sinto melhor, mais forte, mais poderoso. Tem dias que eu me sinto mais fraco. Tem dias que eu estou muito poderoso. Eu me sinto assim, uma força enorme de magnetismo. Apliquei um passo, quando eu terminei, estava totalmente esgotado. Tem outros dias que a gente diz, nossa, eu acho que eu não vou conseguir aplicar nenhum passo. E é justo naquele dia, à medida que você vai aplicando, parece que você vai absorvendo fluidos de algum lugar, e quando termina, você diz já, e não tem mais ninguém aí, ou seja, você está cheio de fluido para dar. O que sinaliza que a gente não tem muito domínio desse tal potencial fluídico, concordam? Mas é preciso a gente tentar medir isto. Não existe aparelho. Nem existe alguém que esteja olhando de fora e diga, você hoje estava com a energia, porque eu via que das suas mãos caíam pétalas de ouro. Bom, podia estar caindo pétalas de ouro, você deveria até ter recolhido. Mas isso não significa dizer que o seu potencial magnético. O que determina que o seu potencial magnético está forte é a sua vontade em exercício, disposição plena, e você fazer sem medo, confiante em si mesmo e cheio de benevolência. Voltamos para Deleuze. Não é impressionante isso? Eu gostaria, nesta altura, da gente pensar em alguma coisa diferente, que não está associado diretamente num livro de magnetismo, nem em nenhuma obra espírita, mas que serve para a gente refletir muito, já que nós estamos lidando com pessoas e, portanto, nós precisamos saber do nosso potencial fluídico e saber quando isto é deveras importante. Vamos lá. Olha só quem é que vai falar para a gente agora. Onde está? Meu Jesus. Aqui está. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Gustav Jung, conhecido como Jung. O que você acha disso? Isso te diz alguma coisa? Talvez você até já tenha lido isso, já tenha ouvido várias vezes, porque essa frase ela não é recém-descoberta. Não só ela já foi dita há muito tempo, como ela é tão forte que ela é repetida. Nas mídias, ela de vez em quando reaparece. Ela está também lá no meu livro Magnetismo Humano, para quem já leu, há de se lembrar, na abertura do capítulo 3. Abertura não, ali no comecinho do livro 3, capítulo 3. Tudo isso é muito importante, tudo, absolutamente tudo. Mas é preciso a gente não perder de vista de que nós não somos seres superiores no sentido de que somos melhores do que nós não somos pessoas que estamos ali como os dominadores daqueles miseráveis que vêm pedir a minha ajuda. Nós somos apenas seres humanos que estamos tratando os seres humanos. Portanto, somos iguais.
E da mesma maneira que é importante um médico, da mesma absolutamente maneira é importante um gari. Os dois fazem trabalhos extremamente relevantes para as nossas vidas. Então, não temos por que pensar diferente do que o Jung nos propôs. É preciso, sim, a gente ter esta certeza para se ser bom magnetizador. Isto é para quem quer ser bom. É pensar de que o outro, ele precisa ser tocado por o outro que somos nós. Então deixa de existir o outro. Passa a vigorar literalmente o nós. Somos nós que estamos nessa. E como citação, vou colocar só 3, essa é a terceira. Eu gostaria de lembrar aqui uma que eu cito muito do nosso muito querido Allan Kardec. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que se traz, e se quisessem pôr a vontade a serviço dela, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863, conforme o capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo. Eu vou deixar essa frase aí só mais um minutinho para fazer as seguintes considerações. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, por favor, me respondam aí mentalmente. Qual foi a segunda condição que Deleuze colocou naquela primeira frase que a gente apresentou? Lembram? Qual foi a primeira condição que ele colocou? A segunda condição que ele colocou? E aquele que magnetiza, o quê? Tenha confiança na sua própria força. Olha, observemos aqui, isso é um espírito protetor. Quem é esse espírito protetor? Era um dos espíritos, ou o espírito guia do senhor Allan Kardec. Olha como ele estava exatamente na mesma sintonia de Deleuze. E vamos mais em frente. E se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, muito bem, qual foi a primeira condição que Deleuze citou naquela citação? Vontade. Percebem bem? Seriam capazes de realizar aquilo que era chamado de prodígio, mas que não passa, e isso aqui, essa frase eu sempre enfatizo muito, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quem é que está dizendo isto? Um espírito guia, um espírito orientador. Portanto, nós fazemos o que com isso? Como é que nós ficamos? Deixamos simplesmente tudo à revelia. Mas nós temos os recursos interiores. Nós temos a força. Tem muita gente espírita que não gosta disso. Não gosta. Porque parece vaidade, arrogância, prepotência, soberba. E não é. Isto é tudo o que nós precisamos desenvolver. Desenvolvimento das faculdades humanas. O magnetismo aí se insere. É por aí que nós conseguiremos ser bons magnetizadores, tendo consciência disso e agindo nesta direção. Se a gente não fizer assim, a gente vai se perder. Como assim? Vai ser condenado a ir para o fogo do inferno, a ficar no umbral zilhões de anos? Não! Nós vamos nos perder porque estamos com uma oportunidade abençoada nas mãos e estamos deixando passar por entre os dedos. E depois vamos reclamar. De quem? Vamos pegar um exemplo lamentável do que está acontecendo agora por conta desse Covid-19. De vez em quando eu vejo nos noticiários algo do tipo:
O meu pai foi teimoso, ele não ficou em casa, ele saiu, fez tudo o que não devia, achava que ninguém ia sofrer nada com isso, que isso era invenção. Pegou o Covid e o Covid o levou para a cova. Olha que trocadilho mal feito, né? O Covid levou para a cova. Porque as pessoas estão perdendo a oportunidade com o que têm. Nós temos uma oportunidade de entender, de aprender o magnetismo, que é algo fantástico. Se nós perdermos, nós estaremos condenados. Não porque Deus está lá anotando com um caderninho que isso não existe. Nós estaremos perdidos porque nós mesmos nos olharemos para dentro e por dentro e diremos onde era que eu estava com a minha cabeça, o que é que eu fiz da minha alma. Isto é o que é o sentido de se perder. Nós poderemos nos perder exatamente porque estaremos preocupados com outras coisas. E aí, neste assunto, eu agora vou sugerir que vocês deem uma olhada no livro Magnetismo Humano. Olhem lá, o capítulo 3. Tem muito mais itens que dizem respeito à nossa postura para sermos bons magnetizadores. A moral. Como é que nós seremos bons magnetizadores sem moral? A mesma coisa vale para os médiuns, a mesma coisa vale para os palestrantes, para os escritores, para os frequentadores, dos que se dizem espíritas, e assim sucessivamente. Onde é que anda a nossa moral? A gente precisa cuidar dela. Quanto melhor moral eu tiver, menos moral eu estarei reclamando dos outros, e mais moral eu estarei dando exemplo a todo mundo. É assim, você aplicar um passe cheio de moral é algo fantástico. Jesus foi o maior de todos os exemplos para nós no sentido de moral. A força de Jesus nunca esteve no corpo físico, esteve o tempo todo na sua moral e no seu poder magnético. É o que nós precisamos seguir-lhe. É exatamente dentro desta linha. Eu vou deixar agora que vocês interajam com perguntas e vamos ver o que é que dá para a gente fazer. Aqui eu já estou vendo Jerônimo Martins, de Recife, querendo saber onde comprar este livro. É bem fácil, meu amigo, é muito fácil. Editora Vida e Saber. O e-mail vidaesaber@gmail.com. Vida e Saber, tudo junto, @gmail.com. Você recebe rapidinho e nem é cobrado o frete do correio. A demora hoje é mais porque o correio está indo devagar. Gigi de Brasília está dizendo que ama ouvir eu falar. Nossa Senhora, eu já digo para todo mundo que eu sou lindo, e agora eu vou dizer que eu falando as pessoas gostam mais ainda. É uma coisa fantástica. Bondade do coração dos espíritas. Estou tendo ótimos resultados com uma paciente com depressão. É incrível o que o magnetismo promove. Está sendo dito por Rubens Bezerra. É o magnetismo que temos de melhor para atuar junto ao nosso próximo. Malu. Nelly Solon. Amo dar passes. E ela é daqui de Natal. Tereza Moreira. Estou lendo, Jacó. Muito bem. Olha que coisa legal. Catiúcia mandou ali um bocado de risada. Não sei bem para quem ela está rindo tanto, mas vamos lá. Sabrina põe coração, sorrisos. Norma Cavalcante diz que é verdade. Fátima, um monte de sorrisinhos. Luandrimo, da Femina. Pode falar mais sobre potencial magnético? É Roberta o nome dela. E Jerônimo Martins, qual é o título deste livro? Aqui está, Magnetismo Humano. Este é o livro que eu acredito que vocês vão gostar, para quem ainda não tem, né? Porque esse livro já tem, muita gente já tem, é um livro fantástico. Recente, bem atualizado e que vale a pena. Dani disse que mandou arte para o meu e-mail. Opa, vou olhar. Inclusive a Sabrina, ela faz umas artes que nesse dia eu vou aplicar. Talvez até, se ela me permitir, eu vou colocar alguma no e-book que está para sair, para poder colocar ali as imagens dos grandes magnetizadores que ela já desenhou, ela pintou. Mas está um negócio fantástico. Vocês vão ficar encantados assim como eu fiquei. Todo mundo pode ser magnetizador? Sim, todo mundo pode ser magnetizador.
Norma Cavalcante está dizendo que está todo mundo estudando em grupo lá na Itália. Oh, legal. Soares Pretinha vai comprar o livro. Sabrina já está me autorizando ali, está vendo na frente de todo mundo, está dizendo que eu posso usar as gravuras. Mas quem me pediu ainda há pouco por falar mais um pouco do potencial fluídico, esse potencial, ele primeiro de tudo, todo mundo tem. Até responde aquela outra pergunta se todo mundo pode ser magnetizador. Não, todo mundo não pode ser magnetizador. Todo mundo é magnetizador. Vida é sinônimo de magnetismo. Enquanto você está vivo ou viva, você é magnetizador. Você está nela, ok? O magnetismo está em você, beleza? Agora, como é que você sabe o seu potencial? A gente vai descobrir isso normalmente quando a gente começa a praticar. Porque imagine se a gente tivesse um potencial fluídico e ele começasse a transbordar de forma não direcionada e sem fazer uso, ou a gente iria congestionar, contaminar ou até contrariar muita gente, ou então a gente iria terminar ficando sem fluidos. Todo mundo não tem sangue. Todo mundo que está vivo tem sangue. E quando é que você passa a ser um doador de sangue? No dia que você tem a idade apropriada, tem as condições de saúde pré-estabelecidas, e você se propõe aqui, de tanto em tanto tempo, creio que é de 6 em 6 meses, ou um pouco menos ou mais, você vai lá e tira um tanto de sangue. Ah, então quer dizer que depois de um certo tempo você não tem mais sangue? Não, o seu sangue se renova. É o mesmo que acontece com os fluidos. À medida em que você vai doando fluidos, o seu potencial vai se desenvolvendo. Como dizem os espanhóis, né? Vai se desarrollando. E aí você vai tendo isso em crescimento. E aí você só vai saber quando você começando a sentir que está doando e começa a perceber os resultados. As pessoas começam a dizer o que está acontecendo. Aí você vai começar a juntar o potencial magnético com o resultado. Se você tem um potencial magnético e o resultado está errado, então você vai precisar rever técnicas. Foi mais ou menos como eu comecei. Eu tinha um potencial muito forte, mas eu usava quase sempre só concentrado, porque era o que ensinavam. E como o meu potencial era forte, eu concentrava muitos fluidos, muita gente passava mal comigo. Mas quando eu aprendi a trabalhar dispersivos, compreendi que tinha que ajustar determinadas zonas, mudou. Então é assim que a gente vai descobrindo. Lógico, à medida que você vai tendo mais experiência, você vai descobrindo melhores condições de recursos, de interiores e tudo. Cal Almeida diz que teve um vídeo excelente no YouTube sobre potencialização de remédios. Inclusive neste e-book vai falar rapidamente ainda, vai falar sobre isso. Quando se pratica, você vê o quanto é bom servir ao próximo. É verdade. Zé Medeiros, novamente aí, meu amigo, um grande abraço. Flor de Lótus, aprendo tanto contigo, Jacó. Você tem uma didática incrível e transmite paz. Obrigado. Denise Fogolin, acho que eu vi em alguma palestra antiga que se alguém toma com frequência corticoide, não dá para ser magnetizador. Procede? Muito interessante, Denise. A colocação que existe não é bem essa, é o inverso. Se você vai magnetizar uma pessoa que está tomando altas doses de corticoide, o magnetismo cai, o potencial magnético não, desculpa. O sentido da ação magnética no paciente, ele diminui muito. Por exemplo, se você teria que fazer 3 minutos de um concentrado, num paciente normal que não está fazendo ingestão de grandes doses de corticoide, você precisaria fazer ali uns 10 minutos para alcançar o mesmo resultado. Porque não entendemos ainda qual é o mecanismo fisiológico que faz com que o corticoide interfira de frente com o magnetismo. Já tem magnetizadores que fazem uso regular de corticoide, não em altas dosagens, mas fazem uso. E eles têm um potencial um pouco menor, mas não necessariamente que invalide a sua prática. Por favor, você pode repetir o e-mail onde posso comprar este livro? Vamos lá. vidaesaber@gmail.com. Ok? Daí, a Bel Falcão está dizendo que, né, no meu site tem isso. Né? No meu site é mais fácil ainda. É jacobmelo, tudo junto, .com. Bem fácil. Então é só ir lá.
Pode ensinar agora alguns exercícios para desenvolver o tato magnético? Infelizmente não. O tato magnético é um curso demorado e tem vários exercícios, são exercícios sequenciados, em que as pessoas vão ter que ir fazendo de um em um. Não dá para fazer todos ou muitos de uma vez, porque o próprio campo magnético que está sendo trabalhado altera. Então, é um curso que demanda tempo. Então, não dá para trabalhar isso aqui agora. Muito bom, Jacó. Maria Aparecida dizendo, adora me ouvir. Meu Deus do céu, eu vou ficar convencido. Mônica Barbosa está dizendo que se pode ensinar alguns exercícios para o tato. Acho que deve ter sido a mesma pessoa que está lá e lô para não perder a oportunidade. Nadine Santos, médiuns também podem ser bons magnetizadores? Também. Agora, às vezes, dependendo da mediunidade, fica meio confuso, mas é perfeitamente possível. Afinal de contas, mediunidade e magnetismo estão casados de papel passado no cartório. Posso cuidar de mim mesmo com magnetização? Sim, a gente até já falou e já falamos sobre automagnetização faz 2 semanas. Dê uma resgatada aí no YouTube, que tem lá uma live dessas aqui inteira só sobre atendimento a si mesmo. Dilane, Jacó, já tentei de tudo que eu conheço para um tratamento de esporão no pé. Já fiz arrastamento, introjeção, sopro quente, concentrado, circular, dispersão por impacto, enfim. Você poderia me ajudar? Dilane, eu nunca trabalhei esporão, mas eu tenho um amigo em Salvador e ele estava fazendo isso com uma mulher e estava dando um trabalhão danado. Ele não estava conseguindo muita coisa. Mas aí um belo dia ele me disse que tinha conseguido. Mas eu confesso que eu não captei o quê. Eu vou ver se eu consigo encontrá-lo, e se eu tiver numa dessas lives eu volto. Adriana Patriota está dizendo que eu posso ficar convencido. Obrigado, minha amiga, mas você é suspeita. Você me quer tanto bem que de você só vem elogios, só vem coisas boas. O tato ali passou, este curso de tato magnético tem online? Não, não tem. As vezes que eu realizei o curso de tato magnético foram privados. Como eu já disse nestas outras lives, tato magnético será um curso que eu vou fazer em vídeo e que não sei ainda quando, mas vou fazer, vai ser com filmagens, vai ser com tudo de direito. E quando ele pronto ficar, ele sairá tanto em livro, como também sairá através de mídias. Mas esse daí ainda demora. Eu tenho outros projetos sendo desenvolvidos. Roberto Nunes está dizendo que pode ficar convencido, sim, também. Porque também você é meu amigão do coração. Você fala ao meu coração, isso é aneidota. Outra pessoa que não pode nem dizer muita coisa. Querida demais. Esse curso sobre tato pode ser encontrado nos DVDs do seu curso de janeiro? Não. Ainda não. Sabrina está dizendo que é maravilhoso, não sei o quê. Nath Nogueira, Jacó, qual confusão que existe entre magnetizador e mediunidade? A confusão que quiseram fazer. Porque na realidade ela não existe. Criaram isso. E quem criou é quem deveria responder, mas normalmente eles não dizem nada, infelizmente. Meu filho tem encurtamento no tendão, ele anda com a ponta dos pés. Tem como tratar com magnetismo? Tem, Clodivan. Agora eu precisaria que você me perguntasse isso por e-mail, e eu te faço um encaminhamento para quem tem trabalhado esse tipo de problema, tá? Porque eu não tenho este domínio, eu não quero ficar aqui arrodeando. Você me escreve para o meu e-mail, jacomelo@gmail.com, e aí eu te direciono para uma pessoa que pode te responder muito bem sobre isso. Posso aplicar passes em meus familiares de casa? Pergunta Juliana Poli. Para ir sentindo o tato magnético? Se sim, existe um limite de vezes na semana? Pode. Preste bem atenção, Allan Kardec ele indicou mediunidade para a gente iniciar com exercícios dentro de casa. Nós, nas casas espíritas, morremos de medo disso, mas se eu não posso exercitar dentro da casa espírita, eu exercito em casa. Você já sabe que seu filho, seu marido, sua companheira, seja quem for, tem um problema, exercita, mas faz tudo como deve ser feito. Uma leitura, preparação, envolve, vai tudo do jeito que é para ser feito. Não faça nada às carreiras, tá? Faça com calma para que tudo funcione. Eu vou pedir aqui licença um pouquinho só ao pessoal do Instagram, porque vai terminar o tempo. Eu vou ter que parar aqui, mas logo em seguida eu já retomo.
Então, por favor, se vocês virem que caiu, não caiu. Eu estou desligando para a gente voltar imediatamente, tá bom? Então, eu estou chamando aqui a minha técnica, que ela é quem vai fazer isto. Encerrou ali. Encerrar o vídeo, muito bem. Manda para salvar. E enquanto isso, a gente vai aqui olhando outras perguntas. Jorge Ribeiro, alguns magnetizadores interrompem a sua prática. Por esta parada repentina, pode o magnetizador se sentir mal ou até mesmo sofrer algumas doenças? Doenças propriamente não, mas seguramente sofre alguma coisa. Já no livro O Passe, que foi o meu primeiro livro, eu já falava sobre isto. Porque naquela época eu já tinha vivência, eu já tinha experiência prática. Ali naquela época eu já via pessoas que de repente paravam de aplicar passes e parando de aplicar passes começavam a sentir desconforto. Por que esse desconforto? É super simples de entender. Se eu tenho o hábito de magnetizar e suspendo e não tomo nenhuma providência, os fluidos que eu estava usinando, eles continuam sendo usinados, ou seja, eu continuo preparando fluidos para exudação, para doação. Como eu não dou, eles ficam concentrados, vai se congestionando. E aí daqui a pouco eu estou super complicado. E eu recomendo já lá no livro Passe. Primeiro, se você sabe que vai parar, vá reduzindo a quantidade, para você ir descomprimindo a quantidade do que você faz. Tá? Você diminui o seu potencial de exteriorização. Mas se aconteceu repentinamente, então peça para que alguém faça dispersivos em você. É a melhor forma, porque do contrário vai ser complicado. Em último caso, se você não tem ninguém que lhe socorra, tome várias atitudes dispersivas, respiração diafragmática, caminhadas, somente ao ar livre, que agora está meio complicado de fazer, banhos com duchas na cabeça e no alto da coluna, se jogar, fazer vários alongamentos durante o dia, tudo isso é atitude dispersiva. Então, faça essas circunstâncias aí e dá para aliviar bem. Deixa eu ver aqui mais. De Jorge. É eficaz fazer automagnetismo para si mesmo? Mais uma vez, Denise, dá uma olhada. Há 2 semanas que a gente teve uma live exclusivamente sobre isso, tá bom? Jacó, através de uma foto da pessoa que eu vou aplicar o passe, posso sentir o tato? Você pode criar esse condicionamento. No livro, no e-book que vai sair, eu até coloquei isto. Tem pessoas que só conseguem fazer atendimento à distância com alguma coisa. Nome, endereço, idade, problema, foto, ou seja, alguns desses detalhes. Se você já começa querendo tudo isso, vai ser mais difícil você se desvincular depois. O ideal é você ir tentando com o mínimo. E pelos resultados você vai se balizando para saber se está indo certo ou não. Mas tem pessoas que com a foto conseguem absolutamente tudo. É um catalisador. Tem outras que não precisa. Eu faço atendimentos à distância sem saber quem é a pessoa, nunca vi, não sei a idade às vezes. Às vezes não tem a menor noção. E os resultados são muito bons. Então, não é necessariamente importante. Mas se você acha que é, e que para você só funciona assim, vá, não tenha medo. José Antônio Barros. Boa noite, amigo Jacó. Obrigado pelas orientações para tratar dores nos braços, mais especificamente no ombro, articulação. De nada, meu amigo. Total sucesso para você. Eu acredito que nós já estamos aqui chegando na hora, né? Já estamos aí para 1h30 e acredito, inclusive, que foi muito boa a nossa noite. Vocês concordam? Será que foi, hein? Vocês acham aí que foi joinha? Valeu? Valeu, pessoal? Eu, pelo menos, procuro oferecer o que eu tenho melhor na alma. Sigo, lógico, algum roteiro, a gente faz dentro de um determinado padrão. Mas o mais importante é que nós que estamos aqui e nós que iremos ver depois, nós aproveitemos o que for bom. A gente não precisa aproveitar tudo, porque de repente a gente pode achar que é muita coisa. Mas se de cada live a gente tirar uma coisa e pegar, nossa, isso vai ser maravilhoso. Eu fiz uma palestra domingo, ontem, né? E eu usei uma expressão no final, perguntando assim:
O que a verdade de Jesus representa para você. Foi interessante. Terminou a palestra, a pessoa, uma das pessoas que estava assistindo, já logo em seguida fez um post, colocou aquela frase, me mandou e ainda disse assim, e agora você, o que é que ele representa para você? Olha que coisa, ou seja, ela captou a mensagem, interiorizou, exteriorizou para todo mundo e ainda pediu um retorno da minha parte. Isso é muito, muito bom. E é isso que eu gostaria que nós que estamos aqui reunidos fizéssemos, aproveitássemos o melhor para sermos melhores. Beleza? Passamos a nossa oração de agradecimento. Deus, Senhor, muito obrigado por mais uma noite, mais uma oportunidade. E sabemos que isto terá continuidade, porque os bons estudantes, os bons trabalhadores, as pessoas que querem ser boas no que fazem, não param nunca. Então vamos continuar, vamos juntos. Demos-nos as mãos e sigamos. O caminho do bem é enorme. As possibilidades de trabalho são infinitas. Tudo depende do nosso coração, nossa vontade, da nossa alma. Vamos e vamos. Deus nos abençoa sempre. Façamos-nos abençoados. E assim seja. Uma boa noite para todo mundo. Adriana, tudo bem? Jade Safelto, obrigado também. Maria Aparecida, gratidão. Malu, Edith, Marluce, Clovidan, Nelly Solon, Roberto Nunes, Rita Ângela, Maria Aparecida, Portal do Magnetismo, meu amigo Wagner, abraço grande, meu amigo. Catiúcia, Lenita Menezes, Dani, um abraço, beijão. Luan, meu amigo, vamos sempre juntos. Nilson Carrijo, Nádia Williams, Sueli, Adriana de novo, Priscila Nascimento, Jerônimo Martins, Neide Branco, Val Menezes, Sandra, abraço grande. Abel Fernandes de novo, meu amigo, estamos juntos. José Manuel, Eliane, Fátima Oliveira, meu amigo Fernando, minha amiga Nelma, Felicidade Mara, Elizabeth Souza, José Medeiros, amigão, Norma Cavalcante, todo mundo aqui é muito amigo, Nossa Senhora. Beijo grande, beijo enorme, Deus nos abençoe sempre e que estejamos novamente reunidos na próxima segunda, mas eu lembro, próxima segunda é esse estudo, mas nós temos quarta-feira, 8 horas da manhã, mini palestra, você já está acostumado, concorda comigo? A mini palestra é muito boa. Até para eu que faço, eu acho ela maravilhosa. Então, quarta-feira de manhã, 8 horas da manhã, mini palestra. Quarta-feira, 8 horas da noite, um outro estudo do magnetismo, que é num outro canal, que é o canal da TV Nova Luz. Está indo muito bem também, com audiência muito boa. E depois, no domingo, mais uma palestra com um tema sempre curioso. O de domingo passado, que já está disponível, se você quiser ver, Você Aceita a Verdade? Dá uma assistida se você ainda não assistiu, porque teve muita gente que me deu retorno pensando, porque o assunto é muito rico. Tá bom? Abraço grande, Deus conosco, e vamos que vamos.